Oi pessoal, tudo jóia? Como vocês estão? Então eu vou aí hoje mostrar para vocês mais um tema aí, na verdade um trabalho que eu desenvolvi. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o pessoal que acompanhou os vídeos sobre redes neurais artificiais. Recebi alguns e-mails falando que ajudaram justamente em trabalho de várias pessoas, então eu fico muito feliz de saber isso. Então eu vou continuar tentando postar esse material da parte de inteligência artificial, vários tópicos na verdade. Então eu fico muito feliz que eu possa ter realmente ajudado aí um pouquinho vocês. Beleza? Então hoje eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma variação de vários algoritmos que eu trabalhei no curso de doutorado em uma disciplina chamada Reconhecimento de Padrões. Na verdade, o trabalho foi feito em conjunto, entre eu e alguns outros colegas do curso. Beleza? Então aí, na verdade, não é muito bem um tópico específico. Eu vou só mostrar um pouco sobre o trabalho de reconhecimento de padrões. E também vou deixar aí a brecha, porque futuramente eu vou fazer alguns outros vídeos, em especial sobre algoritmos genéticos, também sobre busca, redes neurais, reconhecimento de padrões. Então eu vou fazer mais materiais nessa parte de inteligência artificial, exatamente com um pouco do que eu venho mexendo. Beleza? Então espero que vocês gostem bastante, porque realmente é uma área excepcional e acho que dá pra gente aprender e brincar muito com ela. Beleza? Então, o foco do vídeo hoje é para mostrar exatamente um trabalho usando essas duas bibliotecas, o SCJ e o ECA. O SCJ é para a parte de algoritmos genéticos, em especial para a computação distribuída de algoritmos genéticos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no momento que eu estiver mostrando efetivamente o código, e sobre o ECA, que é uma biblioteca para reconhecimento de padrões. Lembrando, pessoal, eu ainda não tive tempo, não foi possível falar sobre reconhecimento de padrões, mas vai ser um dos meus próximos tópicos. É porque realmente foi muito turbulento as últimas semanas. Beleza? Então vamos aí, eu vou só mostrar para vocês então esse trabalho. Peço para vocês, se vocês estiverem gostando, sigam aí no YouTube, o meu canal, que eu estou sempre postando aí vídeos para vocês. Deem joinha no vídeo para contribuir, compartilhem com os amigos, que eu vou estar sempre disponibilizando material novo sobre diversos tópicos, principalmente dessa área de inteligência artificial que eu venho agora trabalhando mas também de frameworks, vários materiais. E também curtam aí a página do meu blog, do Facebook, que eu estou sempre disponibilizando esses materiais lá também. Ok? Então aí, ó. O que eu vou basicamente mostrar? É simplesmente um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de reconhecimento de padrões da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu faço o doutorado. Então, foram usadas duas bibliotecas, que é essa SCJ e a UECA. Então, só mostrando para vocês que era o objetivo, então, nós escrevemos um artigo falando sobre os nossos estudos. Então o problema é basicamente assim, nós temos 600 amostras de folhas e cada amostra é composta por 76 atributos. Esses atributos são o quê? Tamanho da folha, formato, são várias coisas, são medições, beleza? E nós temos 30 tipos, ou seja, 30 classes de folhas. E o objetivo do trabalho era o quê? Era pesquisar métodos de reconhecimento de padrões para a classificação dessas amostras, ok? Então nós montamos, fizemos experimentos, montamos todo o ambiente para realizar alguns testes. Cadê? Então tá aqui. Então já estou mostrando até para vocês aí o ECA. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o ECA, sobre alguns algoritmos que ele trabalha. Então, ó, esse aqui é o ECA, que é uma ferramenta que faz o processo de classificação, clusterização, filtros sobre a amostra de dados, seleção de atributos, são várias coisas. É um ambiente de machine learning muito interessante. Então aqui eu tenho só o exemplo para vocês verem das minhas amostras. Então, ó, aqui eu tenho as minhas amostras, então cada coluna que corresponde a um atributo, e lá no final eu tenho aqui as minhas classes. Então aqui, neste caso, nesse exemplo, pessoal, de folhas, eu tenho 30 classes. Então eu tenho, na verdade, assim, ó, 20 amostras
para cada classe. Ok? Então essa base de dados aqui, para cada 20 amostras aqui, eu tenho uma classe associada a essas 20 amostras. Beleza? Então eu tenho no total 600 amostras. Então o objetivo é como que eu consigo classificar novas amostras baseadas nesse conhecimento que eu já tenho prévio. Mais uma vez, pessoal, se vocês tiverem dificuldade para entender esse tópico, eu prometo, futuramente eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre reconhecimento de padrões. Então eu sugiro aí, quem estiver vendo esse vídeo, procure daqui a um tempo, daqui a umas 2, 3 semanas no máximo, talvez até menos, eu já quero postar para vocês sobre esse tópico de reconhecimento de padrões, que vai dar um pouquinho de base para entender esse problema aqui. Mas em tese, a tarefa seria assim: eu tenho essas amostras como histórico. Então eu vou treinar com algoritmos de reconhecimento de padrões para que no momento que eu tenho uma nova amostra, eu consiga classificar essa nova amostra, baseado no meu conhecimento já previamente estudado. Beleza? Então essa aqui é a ferramenta do ECA. Nós utilizamos o ECA, só que na verdade nós utilizamos a biblioteca efetivamente e não a parte de interface gráfica. Na verdade nós mesclamos, nós fizemos 3 experimentos. No primeiro experimento a gente utilizou a interface gráfica, a segunda nós utilizando Java e algumas bibliotecas, utilizamos incluindo o ECA, e também um outro experimento utilizando o MATLAB, beleza? Então aí são três experimentos diferentes que nós fizemos. Tudo isso está detalhado aqui no artigo, então eu sugiro quem queira dar uma olhada mais a fundo, dê uma olhada no artigo. Eu vou em especial tratar dessa parte aqui que eu tive mais contato, que foi exatamente a parte de reconhecimento de padrões usando esse projeto, e eu vou explicar para vocês os detalhes. Então, só colocando aí para vocês, nós usamos vários algoritmos, por exemplo, KNN, Naive Bayes, SVM, a árvore de decisão J4.8, Random Forest, redes neurais, na verdade MLP, e algoritmos genéticos. Ok? Também como filtros, trabalhamos com PCA e como classificador o LDA e como filtro o Z-Score. Beleza? Como eu já falei para vocês, vai ser bem breve esse vídeo, porque na verdade assim, o trabalho é de certo modo extenso, então eu só estou deixando aí para vocês o artigo, para vocês depois darem uma olhada, para vocês verem exatamente o que a gente vem trabalhando, que eu venho trabalhando, beleza? Então só mostrando de forma breve. Então o que era o objetivo do nosso trabalho, pessoal? É utilizar vários algoritmos para fazer o processo de classificação. Então aqui eu tenho esse arquivo aqui, que era o de folhas, e eu tenho 76 atributos nele. Esses 76 atributos, eles na verdade foram divididos, são 2 grupos com 2 medições diferentes. Então os primeiros 38 atributos com um tipo de medição e os outros 38 com outro tipo de medição. Então antes eu ia separar esses atributos para fazer o processo de classificação, mas na verdade não deu nem muito tempo para fazer esse trabalho, mas é possivelmente um trabalho futuro aí. Então aqui eu só estou mostrando para vocês a forma que antes a gente estava pensando em executar os nossos experimentos. Nesse momento, até agora, só foi possível executar os experimentos utilizando os 76 atributos, trabalhando com o filtro sem o filtro, trabalhando com o Z-Score. O PCA nós fizemos só que utilizando a interface gráfica, então não foi feito programa, apesar de ter ali já tudo pronto. Nós não executamos efetivamente utilizando o PCA. E fizemos a validação usando o Match Cross Validation de 2, 5 e 10 folds. E como algoritmos, nós trabalhamos com esses daqui, o KNN de K igual a 1, KNN de 5, KNN de 9, o J48, J4.8, o Random Forest e o Naive Bayes.
Nesse caso, o SVM e também a MLP, nós fizemos apenas utilizando a interface gráfica, porque realmente não foi possível ainda executar os experimentos usando o AG, misturando tudo isso. Mas então, o que é a ideia básica, pessoal, do nosso trabalho? Que eu vou só dando uma pincelada aqui. Seria usar algoritmos genéticos para fazer o processo de seleção de quais são os melhores dos 76 atributos para cada um desses algoritmos, de acordo com os métodos de filtro e validação, de cross-validation, de validação cruzada. Beleza? Então, a ideia básica... Deixa eu dar uma organização. Só um segundo, pessoal. Contorno. Isso. Para ficar melhor visualizado para vocês. Então, o trabalho principal que nós desenvolvemos, que eu mais trabalhei nesse trabalho com os meus colegas, foi exatamente de colocar um computador, que seria a representação desse master, que possuiria o nosso AG, o nosso algoritmo genético. E esse cara seria responsável por realizar a execução do AG, só que ele distribuía para outros computadores, chamados de slave, os indivíduos para serem avaliados. Então, o que era a ideia, pessoal? Esse computador aqui, ele controlava o AG e ele repassava para os meus slaves os indivíduos para serem avaliados. Por que é feito esse processo, pessoal? Porque o processo de avaliação, de execução do próprio reconhecimento de padrão, usando o ECA, é muito pesado, dependendo do algoritmo. Então, a ideia era exatamente mesclar o AG para descobrir os melhores atributos para cada um dos nossos algoritmos de reconhecimento de padrão. Beleza? Então, para fazer esse trabalho de colocar o AG distribuído e ele distribuir essas informações, então nós utilizamos o SEJ, para fazer o controle do AG e distribuir, e dentro de cada um, e dentro de cada um dos slaves é usado o ECA para fazer exatamente esse processo de avaliação dos meus indivíduos. Então, no artigo está mais detalhado sobre isso, pessoal. Se fosse para detalhar realmente o trabalho, ia gastar muito tempo. Futuramente, talvez eu coloque os materiais correlatos, aí vai ficar mais claro aí para vocês. Mas então eu sugiro que deem uma olhada lá no próprio artigo, que está um pouco mais detalhado aqui como foram feitos os experimentos. Então aqui, pessoal, eu separei como que seriam os meus testes também. Então aqui estão colocados quais são os arquivos, quantos atributos, quais são os filtros, o tipo de validação, o algoritmo, o número de execuções, os testes, a população e se que lhe foi executado. Inicialmente, pessoal, apenas esses testes aqui que foram executados. No total foram 30 populações diferentes. Só que, imaginem o seguinte, foram executados 75 mil execuções de avaliação das minhas amostras, baseado nos meus atributos. Então, são muitas execuções. Então, isso às vezes pode demorar bastante. Então, o ambiente facilitou bastante o nosso trabalho. Beleza? Então, pessoal, aqui eu tenho o meu projeto. Eu não vou chegar a entrar em detalhes dele, mas futuramente, pessoal, eu vou falar sobre o SEJ, essa biblioteca de computação evolutiva, e eu entro em mais detalhes. Mas a ideia é o quê? Que nesse arquivo aqui eu tenho o master que eu posso levantar, e eu posso levantar vários slaves. Aqui, pessoal, dentro do nosso projeto, então tem esse código, as duas classes principais, tem aqui alguns elementos que são usados no próprio AG, tem os indivíduos
correspondentes a cada um dos algoritmos de reconhecimento de padrão. Desculpem, pessoal, por ter realmente parado aí o vídeo, mas o telefone tocou. Mas estão voltando aqui, pessoal. Então eu tenho aqui no meu projeto falando alguns algoritmos usando já o ECA misturado com o meu AG. Aqui dentro do projeto também eu separei alguns BATs para executar os experimentos. Tem algumas bases de dados, não só a de folhas, como eu mostrei para vocês. Tem a parametrização do meu SJ. Então, só mostrando aí para vocês. Experimentos. Só mostrar para vocês. Um exemplo de execução. Então aqui eu vou executar a primeira bateria de testes. Então aqui, por exemplo, levantei o meu master, que seria meu computador master, e aqui eu levanto um slave, e os dois agora começam a realizar o processamento da minha base de dados. Então observem, pessoal, que eu tenho aqui simulando como se fosse o meu master e 3 slaves realizando a avaliação dos meus indivíduos do meu AG. Então o SJ trabalha em conjunto para fazer esse trabalho aqui. E a avaliação dos meus indivíduos é usado o KNN. Então é só mostrando para vocês efetivamente isso daqui em execução. Mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no projeto e no artigo, tem mais detalhes. Beleza? Então, deixa eu parar aqui. Ao final, pessoal, ele está gerando aí um gráfico falando detalhes do processo de avaliação. Então, várias coisas. Além, é claro, de que eu adicionei também toda uma estrutura para manter logs. Então, as informações são logadas. Ficou bem interessante aí o projeto para vocês darem uma olhada. Beleza. Aqui, pessoal, nessa apresentação eu tinha colocado mais ou menos como que eu estava pensando antes de executar os testes, só que não deu ainda muito tempo para executar dessa forma os testes, mas é possivelmente aí um trabalho futuro. Então aí, pessoal, isso é mais ou menos bem resumido o que eu queria mostrar para vocês sobre esse projeto. Então eu sei que foi muito rápido, mas é porque realmente o conteúdo é muito extenso. Então eu deixo aí um gancho e só para tentar mostrar para vocês trazer um pouco de curiosidade sobre essa parte de inteligência artificial, em especial algoritmos evolutivos, reconhecimento de padrões. Então mais para frente eu vou falar sobre esse processo de algoritmos genéticos, reconhecimento de padrões e vários outros trabalhos. Beleza? Então eu só quero realmente aí disponibilizar esse material para vocês, que eu acho que precisa ser realmente divulgado, e para não deixar exatamente isso só por conta da disciplina que eu cheguei a fazer, mas disponibilizar isso para vocês, para quem realmente queira verificar o que eu trabalhei e consiga aí ter um novo horizonte para alguns tipos de problemas. Então, gostaria de agradecer então para vocês. Deixo aí para vocês mais uma vez, se estiverem gostando, sigam o meu trabalho no canal do YouTube, também no Facebook, que eu estou sempre disponibilizando esses materiais, e deem joinha no vídeo, compartilhem com os amigos, que eu vou, a partir dessa semana, já disponibilizar mais materiais para vocês, beleza? Então, lembrando, só para finalizar, vejam o artigo,
que ele tem vários detalhes, ok? Então um abraço, pessoal, foi um prazer aí estar com vocês. Também está aqui o link do projeto, então um abraço e até o nosso próximo vídeo.